Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, versos 16 a 22. Nós vamos ler todos esses versículos, mas eu quero me concentrar nesta noite em especial no último versículo deles, o verso 22. Jesus está aqui com os seus discípulos às vésperas, a poucas horas da sua prisão, do seu sofrimento e da sua morte. A alma de Nosso Senhor está profundamente triste, como ele mesmo afirma. Mas ainda assim, Jesus consola aqueles que são os seus amigos, os seus discípulos, com palavras de amor, com promessas valiosas. E entre essas promessas que Jesus traz aos seus amigos, nós temos a promessa de que mesmo a tristeza profunda que eles experimentavam naquela hora, iria ter o seu fim. Leamos então, meus irmãos, Evangelho de João, capítulo 16, versos 16 a 22. Um pouco, e vocês não me verão mais. Outra vez um pouco, e me verão de novo. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isso que ele está nos dizendo? Um pouco, e vocês não me verão mais. E outra vez um pouco, e me verão de novo. E vou para o Pai. E diziam: que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Jesus, percebendo que queriam lhe fazer perguntas, disse: vocês estão discutindo a respeito disso que eu acabo de falar. Um pouco, e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco, e me verão de novo? Em verdade, lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também, agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria. E ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Leitura da palavra do Senhor até aqui. Nós estamos, meus irmãos, nessa série de mensagens a respeito do fruto do Espírito, baseado em toda a nossa jornada ao longo da carta de Paulo aos Gálatas. E algo que é sempre oportuno lembrar aqui, que as manifestações desse fruto, como o amor, paz, paciência, não são obtidas por esforço. Não são obtidas por uma força de vontade superior, mas como um resultado natural da minha união, da sua união com Cristo por meio do seu Espírito. É o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo operando em nós, que produz o fruto e as suas manifestações. Esse conceito que eu acabo de marcar aqui, ele é bastante importante quando nós falamos do tema de hoje. Quando nós falamos de alegria. Alegria verdadeira, alegria profunda, alegria duradoura, uma alegria realmente satisfatória não é uma coisa que você possa produzir. Não é algo a ser produzido por nós. E se fosse algo a ser produzido por nós, meus irmãos, esse mundo em que nós vivemos já teria encontrado uma maneira de fazer. A nossa época é uma época muito pródiga em produzir as suas alegrias momentâneas. Considere você, por exemplo, a quantidade de estímulos que você recebe por meio do lazer, por meio do divertimento, por meio de substâncias químicas, ou então os momentos de satisfação que você recebe pelo prazer irrefreado. O que você e eu podemos perceber, se nós formos realmente sinceros, suficientemente sinceros, é que nós somos, sim, capazes de produzir estados agudos de satisfação. Nós conseguimos produzir picos de alegria e de contentamento. Mas esses picos de alegria, eles se desfazem com uma rapidez assustadora. A difícil verdade que confronta a mim e a você todos os dias, desde a queda do homem lá no Éden, é que eu e você convivemos com a tristeza. Nós convivemos com a tristeza. Nesse mundo existe perda, existe prejuízo, existe conflito, existe doença, existe morte. E assim vai ser enquanto essa era do pecado durar, enquanto nós ainda tivermos de lidar com a presença e com a maldição do pecado entre nós. A pergunta que cabe a você e a mim respondermos nessa noite, diante da realidade da tristeza, é: como nós vamos lidar com ela? Como nós lidaremos com a tristeza?
Será que nós vamos negar a tristeza, como alguns fazem, como alguma coisa inexistente? Ou então, nós vamos simplesmente vestir uma capa de super-heróis sob pretexto de nós sermos absolutamente impenetráveis à tristeza? Nós vamos fugir da tristeza no recurso de uma torrente de prazeres momentâneos, de picos agudos de alegria, como eu falei? Como nós encontramos, afinal de contas, alegria em meio à tristeza? Como você pode encontrar alegria em meio à tristeza? Verso 22, verso que nós vamos nos concentrar aqui nessa noite. Nós encontramos 3 maneiras de nós encontrarmos alegria em meio à tristeza. Número 1, nós reconhecemos a realidade e a brevidade da tristeza. Número 2, nós temos uma base sólida no triunfo de Jesus. E número 3, nós descobrimos uma alegria intocável. Primeiro, reconhecemos a realidade e a brevidade da tristeza. Uma criança sai correndo em casa, cai no chão, rala os joelhos e chora. Você, como adulto, vai em seu socorro, observa o ferimento, vê se não é nada mais grave, limpa o ferimento e diz: olha, não chore. Não chore, não foi nada, já passou. Já passou. Você já parou para pensar que esse tipo de expressão não faz sentido algum? Não faz sentido algum. Porque sim, foi alguma coisa, foi um tombo. Sim, a criança realmente se machucou. E não passou coisa nenhuma a dor do machucado, porque ainda está doendo. E é por isso que ela chora. Por que será que nos ensinam a mim e a você, desde criança, desde a mais tenra idade, que o sofrimento é alguma coisa irreal? Ou que sofrer e chorar e se entristecer é algo errado? Ou que chorar é algo que não deveria ser considerado? Irmãos, nós precisamos entender que experimentar tristeza é algo que faz parte da experiência de ser humano. Faz parte dessa nossa experiência experimentar tristeza. Na nossa passagem de hoje, os discípulos estão especialmente aflitos. Tudo indica que aquela jornada a Jerusalém que eles empreenderam, que aparentemente havia começado com um triunfo no domingo anterior, o chamado Domingo de Ramos, não iria terminar tão bem quanto começou. Eles estão perplexos, eles estão confusos, veja os versos 17 e 18. A tristeza vai dominá-los a ponto de, algumas horas depois, eles até adormecerem num estado depressivo, enquanto Jesus orava no Getsemane, como nos fala o Evangelho de Lucas. O detalhe é, Jesus não os repreende pela tristeza. Jesus não repreende a sua tristeza. Jesus não diz a eles: olha, não é nada, já passou, não chorem. Jesus traz a eles palavras de consolo, Jesus os anima, Jesus esclarece as suas palavras, mas de maneira alguma o Senhor Jesus condena a sua angústia de alma. Reparou nisso? Jesus não repreende a sua angústia. Jesus, aliás, a afirma no início do verso 22. Agora vocês estão tristes. Jesus sabe muito bem que o sofrimento e a tristeza é parte do ser humano. Ou Jesus não é ele também, homem de dores, que sabe o que é sofrer? Se você é alguém que passa por dor e por sofrimento, se você é alguém que experimenta tristeza nesse mundo, saiba que você está em excelente companhia. Jesus não é para nós um salvador distanciado, mas ele é um Salvador que experimentou na sua própria humanidade toda a angústia da natureza humana. Você, como um cristão, aliás, deveria ser muito, mas muito mais consciente do que você é dessa realidade. Porque você sabe de onde nasce a tristeza. Um cristão, como nós, chora porque experimenta todas as dores que o pecado trouxe a esse mundo. Um cristão chora porque ele ainda experimenta as suas falhas na sua luta contra o pecado. Um cristão chora por causa das injustiças desse mundo. Injustiça essa que condena tantos a chorar de fome, a chorar pela ausência de tratamento nos corredores dos hospitais, a chorar pelos seus filhos vítimas da violência, das drogas.
Um cristão chora por ser cristão, por ser odiado por um mundo do qual ele não faz parte. Nós deveríamos estar muito mais conscientes do sofrimento do que nós estamos. Você, como cristão, aliás, deveria rejeitar qualquer abordagem em relação à tristeza, qualquer abordagem triunfalista. Meu querido irmão, minha querida irmã, olhe para Jesus. Mesmo o Filho de Deus tem nessa hora a sua alma entristecida até a morte. Mesmo um homem piedoso, um homem e uma mulher piedosos, tementes a Deus, passam por tristeza. Que ideia mais desgraçada é essa? De que Deus poupa os seus filhos das lágrimas. Que ideia desgraçada é essa? Crentes passam por apuros financeiros, crentes ficam doentes, crentes morrem, crentes perdem os seus filhos em tenra idade. Tem me incomodado, aliás, um chavão. Isso é um chavão que, infelizmente, nós usamos aqui. Tem me incomodado o chavão quando alguém adoece ou então pede uma oração por algum enfermo, de que tudo vai dar certo. De que Deus vai curar, de que já passou, de que não é nada, não chore mais. E se não for para passar? E se não for para passar? E se aquela for a hora da dor? E se aquele momento for o tempo do choro? Pensar assim, queridos, não é falta de fé. Considerar assim não é você ter falta de fé. Não é alguma coisa para impedir você de orar essa realidade. E eu garanto a você, nós vamos orar juntos com você se você pedir uma oração até o fim. Mas encare a tristeza. Encare. Nesta era, a tristeza é alguma coisa real. E não existe nada de errado em você se entristecer e chorar. Mas o que Jesus diz nesse verso 22 não é alguma coisa fatalista. Porque ele está dizendo, agora vocês estão tristes. Agora. A tristeza, meus irmãos, é algo real, mas ela é passageira. A tristeza é algo real, mas é passageira. Toda a passagem, desde o verso 16 até o verso 22, falam para a gente de brevidade. Jesus diz um pouco e vocês não me verão. Ele estava prestes a ir para a cruz dali a algumas horas. Um pouco e vocês me verão, porque no terceiro dia ele haveria de ressuscitar. O mundo haveria de se alegrar de um Jesus crucificado como se fosse dele mundo o triunfo final, enquanto os amigos de Jesus se entristeceriam. Mas isso duraria apenas o espaço de 2 noites. Essa tristeza duraria apenas 2 noites, porque ao amanhecer de domingo, a alegria do mundo, o inimigo de Jesus Cristo, haveria de se encerrar. E a grande era da alegria de todos os crentes, eu e você, teria o seu início. São como as dores de parto, a ilustração de Jesus no verso 21. As mulheres que já passaram por essa experiência do parto, ou então os seus maridos que, como eu, acompanharam o que é uma mulher prestes a dar à luz, sabem muito bem o que Jesus quer dizer aqui. A dor do parto é uma dor intensa, excruciante, mas ainda assim ela é rapidamente esquecida diante da consciência do milagre que é trazer uma vida. Quando a dor passa, a mulher já não se lembra dela, porque a alegria é muito maior. É o que leva o salmista a afirmar que o choro, como nós lemos na liturgia, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem semeia entre lágrimas vai colher com júbilo. Para quem crê, meus irmãos, a tristeza que eu e você podemos provar nesse mundo é leve e momentânea tribulação. É algo didático, é algo pedagógico, é algo que leva, nas palavras do apóstolo Tiago, é algo que nos leva a perseverar diante do reconhecimento da nossa necessidade do cuidado de Deus. É incomparavelmente menor essa tristeza do que o peso de glória que está nos esperando mais além. A tristeza é passageira. Mais ainda, enquanto a tristeza não encontra o seu fim, o Senhor traz sobre nós o seu consolo. Lembre-se de todas as aflições do povo de Deus na Escritura.
Em que momento o povo de Deus deixou de estar presente, suportando o seu povo, trazendo a eles promessa, enchendo seus corações de ânimo? O livro do profeta Isaías é uma das profecias mais duras contra o povo de Deus. Por 39 capítulos, o Senhor bate duro no pecado do povo. Ele reprova, ele condena, ele promete que haveria de julgá-los. Mas a partir do capítulo 40 existe uma mudança brusca, de tal maneira que alguns até pensam que é outro Isaías. Nós não cremos nisso. Mas podemos entendê-lo porque a mudança é brusca, o tom é brusco, porque aquele tom de reprovação, de tristeza, de choro, de morte, se torna em consolo. É a palavra do Pai que ama, é cura. Mesmo quando o Senhor fere, mesmo quando o Senhor permite que nós soframos a tristeza, Ele nos sustenta. Ele nos sustenta também na comunhão uns com os outros, no partilhar das cargas, no chorar junto, nas palavras de ânimo, de encorajamento. Que oportunidade, meus irmãos, estão perdendo aqueles que se afastam da nossa comunhão. Aqueles que não abrem o coração para serem curados no cuidado da igreja. Que bênção eles estão perdendo. Meus irmãos, aqui é a casa de pão. Aqui é o lugar de consolo. Aqui é lugar de descanso. Aqui é lugar também para você ser bênção, de você ser o remédio, você ser o bálsamo, você ser o lenitivo àqueles que estão sofrendo. Não importa se você é alguém novo na fé. Ah, pastor, eu não tenho muita experiência para aconselhar, eu não sei muito bem o que dizer. Deixa eu dizer a você, você tem duas armas poderosíssimas que o Senhor Deus te deu no consolo de outros crentes. O abraço. O abraço. O seu sorriso. A simples instrumentalidade de você estar ali. De você fazer o outro lembrar que a lágrima existe, mas ela é passageira. Nós precisamos, meus irmãos, aprender a reconhecer a tristeza como algo real, mas passageiro, transitório. Mas isso apenas vai fazer sentido se nós compreendermos qual é a base da alegria duradoura. Nós reconhecemos a realidade e a brevidade da tristeza e nós temos uma base sólida no triunfo de Jesus. Eu quero repetir alguma coisa que eu digo com uma certa frequência aqui nesse púlpito. A alegria do crente não é mero otimismo vazio. Nossa alegria não é um mero otimismo vazio. Não tem nada a ver com aquela positividade genérica. Não tem nada a ver com a lei da atração, de você atrair coisas boas do universo pelo poder do pensamento positivo. A alegria do crente tem uma base sólida, um fundamento firme em que se apoiar no triunfo de Cristo, na sua ressurreição, na sua ascensão. Essa é a base da nossa alegria. No verso 22, depois que Jesus fala da realidade, da brevidade, da tristeza, ele afirma confiantemente: mas eu os verei outra vez e o coração de vocês ficará cheio de alegria. Eu os verei outra vez e o coração de vocês vai ficar cheio de alegria. A base da nossa alegria, meus irmãos, é o triunfo de Jesus. Eu os verei outra vez, de Jesus. Em algumas horas, as forças das trevas se alegrariam porque o campeão de Deus seria entregue a elas. Jesus iria ser espancado, escarnecido, cuspido, ferido e, por fim, crucificado. Aqueles que o odiavam iriam passar por ele pendurado na cruz e diriam contra ele toda sorte de impropérios. Dos seus amigos, um o trairia, um o negaria e os outros fugiriam assustados. Jesus estaria só no seu sofrimento. De Jesus, o mundo se alegrará. O mundo, inimigo de Deus, se alegraria, porque eles julgariam terem se livrado do herdeiro, como Jesus diz nas suas parábolas. Eles teriam sacudido as suas algemas, como diz o Salmo 2, e se apossado da herança. Nós podemos entender o porquê dessa alegria do mundo diante do aparente fracasso de Jesus, porque a derrota de Jesus aos olhos do mundo era aparentemente completa e final.
Iria acontecer com Jesus a mesma coisa que aconteceu com tantos messias que vieram antes dele, os quais foram crucificados pelas autoridades romanas e depois nem se fazia mais caso delas. É assim que eles pensavam. Mas quando se trata de Jesus, é melhor você pensar duas vezes. Ao terceiro dia, o peso da pedra que guardava a tumba não impediu que ele saísse dos domínios da morte. A guarnição de romana que estava à porta do seu túmulo não o pôde deter. O selo imperial do governador Pilatos foi simplesmente ignorado. O triunfo do sinédrio, da liderança dos judeus que haviam conspirado para matar Jesus, não se pôde manter senão por meio de uma mentira muito mal costurada. Jesus triunfou, meus irmãos, contra todos os seus inimigos. Jesus triunfou contra todos os seus inimigos. A morte foi vencida. O diabo envergonhado. O mundo teve de se silenciar diante da incontestável realidade da tumba vazia. Jesus triunfou. E que mudanças esse triunfo produziu entre os seus amigos, entre os seus discípulos, entre aqueles que estavam entristecidos, aqui nessa cena sobre a qual meditamos hoje. Maria Madalena vai para o túmulo carregando os seus óleos, os seus ungüentos, para realizar o funeral que não pôde ser preparado na sexta-feira por causa da preparação da Páscoa. Ela vai para um funeral, mas ela volta tão jubilante de alegria que ela parece como alguém fora de si. Louca! Os discípulos atemorizados, eles se tornaram testemunhas ousadas, capazes de enfrentar até mesmo a morte em razão da sua fé. As barreiras vão caindo, uma por uma, diante do Cristo triunfante. A vitória de Jesus, meus irmãos, é o ponto de virada na história de sofrimento, na história de tristeza, na história de dor, na história de lágrima do povo de Deus. A nossa alegria se baseia no triunfo de Jesus. Você busca a sua alegria em momentos agudos, mas passageiros desse mundo. Você busca a sua alegria em momentos agudos, mas passageiros desse mundo. E você zomba de nós, os que cremos, como gente ignorante, gente alienada. Você nos persegue sob o pretexto de nós vendermos ilusões vazias aos que choram. Você se alegra quando você vê um crente em escândalo. Você se alegra quando leis injustas que restringem a nossa liberdade de expressão são aprovadas. Diga então, sábio segundo este mundo, em que é que se apoia a sua alegria? Em que é que se apoia a sua alegria? A sua alegria tem alguma base? Ela triunfa na adversidade? Ou você precisa de doses muito maiores daquilo que a gera? Qual o teu Cristo triunfante? Qual o fundamento da tua esperança? Você, inimigo da fé. O apóstolo Paulo nos diz que sem a ressurreição, nós, crentes, seríamos os mais infelizes dentre os homens. Você sabe quem é que nós seríamos sem o triunfo de Jesus? Exatamente quem você é. Você que é um dependente de prazeres momentâneos. Você que depende dessa alegria que vem em picos, mas que não tem o condão, não tem o poder de satisfazer o coração. Nós seríamos exatamente o que você é. Mas nós temos uma esperança. Nós temos uma base para a nossa alegria. No triunfo de Jesus. Que ouçam também os poderes opressivos desse mundo. Aqueles que se levantam contra os que anunciam para um povo que sofre, para um povo que chora, a possibilidade de uma alegria perene por meio de Jesus. Ouçam poderes desses mundos, vocês já estão condenados. O seu poder há de passar, porque o poder do reino de Deus, o reino de Cristo, é imparável. Os inimigos de Jesus o mataram, mas ele responde confiantemente. Quase que zombeteiramente, se vocês me permitam. Eu os verei de novo. Persigam a igreja. Zombem das nossas ideias e dos nossos ideais. Lancem-nos nas prisões. Matem-nos. Matem-nos.
E ainda assim, saibam, vocês não conseguirão nos deter. A tristeza que vocês nos causam, poderes opressivos desse mundo, será fatalmente superada pela alegria. É apenas questão de tempo. A alegria que flui desse triunfo, meus irmãos, à luz de tudo que eu acabei de dizer até agora, deve nos mover como o exército de Cristo. Jesus não falhará. Nós também não. O propósito de Cristo em nós, o propósito de Cristo através de nós, o propósito de Cristo através desta pequena comunidade vai ser cumprido. Nós sabemos o final da história. Eu e você sabemos o final da história. Você está fatalmente condenado à vitória. Você está fadado à alegria. Essa convicção traz a alegria do futuro para a realidade do presente. Nós sabemos que Jesus voltará. E enquanto nós estamos aguardando o seu retorno glorioso, nós nos alegramos em saber que Ele, Jesus, reina vitorioso à direita do Pai. E que todas as nossas lágrimas são recolhidas no seu odre como um tributo a Ele. E que Ele mesmo irá nos enxugar essas lágrimas no dia final. Eu pergunto a você, cristão da Antioquia, você crê nisso? Você crê nisso? A tristeza é uma realidade amarga, real, passageira, suplantada pelo triunfo de Cristo. A vitória dele é a nossa alegria. E essa alegria ninguém poderá nos roubar. Nós reconhecemos a realidade e a brevidade da tristeza. Nós nos apoiamos no triunfo de Cristo e nós descobrimos nele uma alegria intocável. Ainda que eu e você possuamos essa alegria que vem do triunfo de Cristo, nós reconhecemos, como nós já fizemos, que muito nessa vida, muito mesmo, pode acontecer para esmaecer esse brilho, o brilho dessa alegria que nós recebemos da cruz do túmulo vazio. A tristeza vem, mesmo nós tendo o triunfo de Cristo. Testemunhar da ressurreição de Jesus, para esses homens, ainda não seria o fim da tristeza para eles. Ver Jesus ressuscitado ainda não os tiraria de uma realidade triste. Eles, esses homens que ouviram em primeira mão essas palavras de Jesus, ainda teriam de sofrer, de padecer muito por causa de Jesus, a ponto deles quase desesperarem da própria vida, como diz o apóstolo Paulo. Ainda assim, o Senhor promete a eles, no final do verso 22, ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Qual é o segredo dessa alegria permanente? Não é difícil descobrir se você olhar o texto com atenção. Ver nesse texto, esse texto fala muito de ver, não tem apenas a ver com o fenômeno óptico dos olhos, mas tem o sentido de você experimentar, de você ter convivência com. É como quando você diz, eu vou ver o médico. Não no sentido de que simplesmente você vai abrir a porta do consultório, olhar para a cara do doutor, virar as costas e ir embora. Mas você diz que vai ver o médico porque você vai ser consultado, você vai ser tratado por ele. Dessa forma, aquilo que garante a alegria, a nossa alegria como crentes, é a promessa de que Jesus estaria com eles. É isso que traz a eles a certeza de uma alegria permanente que ninguém poderá tirar. E essa presença de Jesus não se daria apenas na ressurreição. Mais adiante, Jesus lhes diria que estaria com eles até a consumação dos séculos. Até o fim dos tempos. Jesus permaneceria com eles. E daqui nós já podemos tirar algumas lições preciosas, meus irmãos. Primeiro, de que provar a alegria do reino significa manter um relacionamento pessoal com o rei. Provar dessa alegria depende de você ter um relacionamento pessoal com o seu rei, com Jesus. Não basta você apenas procurar aquilo que Jesus pode dar. Jesus me dê a alegria. Não adianta você fazer isso. Não adianta você só buscar aquilo que Jesus pode dar. Você precisa estar em comunhão com Ele. Você precisa estar em conexão com Ele. Você precisa amar a Jesus. Não apenas aquele amor banal de afeição, mas cumprindo aquilo que Ele nos diz.
É isso que nos mostra, é isso que nos faz amar Jesus. Você não pode provar da alegria do rei sem a presença do rei. Outra lição importante aqui é como é que eu e você podemos resistir aos ladrões da nossa alegria. E o segredo espiritual para nós resistirmos a tudo aquilo que nos rouba a alegria neste mundo é: veja, olhe para Jesus, não tire os olhos dele. A grande técnica do artista que se equilibra em uma corda bamba é o olhar fixo. É o olhar que vai numa só direção. É o que mantém o seu equilíbrio. É o que evita que ele caia. Quando eu e você desviamos os nossos olhos da grandiosidade de Jesus, de tudo aquilo que o seu triunfo representa, tudo o que nos pode roubar a alegria acaba ganhando uma nova dimensão. Os gigantes parecem ser grandes demais, quando Deus aos nossos olhos parece ser muito pequeno. Ninguém pode tirar a alegria. Repito, ninguém pode tirar a alegria de quem mantém os seus olhos fixos em Jesus. Ninguém pode roubar a alegria que está nas mãos do rei. Mas sigamos um pouco mais adiante. Se você conhece a história, a sequência dessa história, você talvez você pense que essa afirmação de que a alegria desses homens dependia da companhia de Jesus, algo estranho. Porque cerca de 40 dias depois de dizer essas palavras, Jesus foi levado aos céus. A sua presença não seria mais visível àqueles homens. Como então nós explicamos isso? Se eles não podiam mais ver o Jesus encarnado, como isso se daria então? Não é difícil, na verdade. Nessa mesma noite, Jesus faz uma outra promessa surpreendente. Aliás, o cumprimento de promessas antigas feitas, por exemplo, pelo profeta Joel. A promessa de que Jesus iria ao Pai, mas ele não os deixaria sós. Ele haveria de enviar para eles um presente, uma dádiva, um dom do alto, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, viria fazer morada neles. Se nós pensarmos bem, e a teologia tem afirmado isso ao longo dos séculos, é realmente uma dádiva superior ao próprio Cristo encarnado, porque o Cristo encarnado estava limitado em tempo e espaço. Mas não é assim com o Espírito Santo de Deus. Ele nos acompanha onde quer que nós formos. Ele é a nossa companhia constante. O Espírito Santo de Deus. É sugestivo que Jesus chame o Espírito Santo de o Consolador. Porque é por meio dele, por meio do Espírito, que a promessa dessa companhia constante do Senhor se concretiza nessa era. O Espírito Santo, meus irmãos, é o próprio Cristo. É Jesus habitando em nós. É Jesus falando conosco. É Jesus consolando o nosso coração. É Jesus nos estimulando a perseverar. A própria presença de Cristo. O Espírito Santo é quem enxuga as nossas lágrimas. O Espírito Santo é quem reaviva em nós a nossa fé. O Espírito Santo é quem renova em nós a nossa alegria. Daí porque, meus irmãos, nós podemos dizer que a alegria é manifestação do fruto do Espírito, como nós mencionamos na introdução. Nenhum de nós é capaz de produzir uma alegria duradoura. Nenhum de nós. Simplesmente porque nós nos basearemos num poder frágil, que é o poder do nosso raciocínio, da nossa mente, das nossas emoções. Nós não podemos produzir uma alegria duradoura. O Espírito Santo, entretanto, ele abre os meus olhos, os seus olhos, para nós vermos no invisível, na certeza de coisas que se esperam e que certamente hão de vir. Alguns aprendizados valiosos aqui para mim e para você. Eu não posso produzir alegria, nem em mim, nem em você, nem em ninguém. Eu não posso fazer a minha esposa ou os meus filhos definitivamente felizes. Não posso. Eu não posso trazer a alegria que permaneça a esse mundo. Nenhum de nós pode. Mas eu posso ser um instrumento dessa alegria. Eu posso ser um agente do Espírito. Isso eu posso. Eu posso testemunhar do triunfo de Jesus àqueles que estão sem esperança, que estão nas trevas da tristeza desse mundo. Eu posso dizer, existe um Salvador que venceu.
Eu posso modelar o alívio que é em Jesus por meio de boas ações. Eu posso pregar a minha família e santificá-la por meio da palavra. Eu posso exortar, eu posso animar os meus irmãos na fé. Eu posso alimentar a alegria do Espírito pelo uso dos meios de graça, da leitura da palavra, da oração, da comunhão. A minha própria alegria, eu posso nutri-la. Eu não posso criar a alegria verdadeira, mas eu posso canalizá-la. Eu posso alimentá-la. Eu posso levar a mim mesmo e os outros a se encherem mais e mais do Espírito Santo de Deus, que produz em nós a alegria do alto. Outro aprendizado oportuno aqui, meus irmãos, é que a alegria é algo que se multiplica no encontro. A alegria é algo que se multiplica no nosso encontro. O Senhor se revela principalmente no meio da congregação dos crentes. Ele anda conosco o tempo todo, mas Ele escolheu revelar-se quando a igreja se reúne de maneira especial. Quando nós nos reunimos, queridos, há esse partilhar da alegria. Há esse estímulo para nós olharmos para Jesus. Há essa busca pelo Espírito na oração, na adoração. Meus irmãos queridos, que infelicidade é quando o povo de Deus se esquece de que quando nós nos unimos, Jesus está no nosso meio. Que tristeza é isso. Quando essa dimensão da presença real de Jesus aqui no meio é esquecida. Quando, como hoje, na celebração da ceia do Senhor, que nós teremos daqui a pouco, nós perdemos a dimensão espiritual do partilhar do pão. Paz e alegria nos sejam multiplicadas, irmãos, quando nós nos reunimos. E se você não tem valorizado esse momento, lembre-se, existe uma alegria muito maior à sua espera se você se dispuser a obedecer o mandamento de não deixar de se congregar. Ninguém pode roubar a alegria que está em mim pela presença do Espírito. Mas há uma última dimensão em que a alegria duradoura se revela. O que nós temos hoje, como foi falado semana passada. Convido você que nos acompanha pela internet tenha talvez tendo esse primeiro acesso a essa série de mensagens, olhe no nosso YouTube. Como nós dissemos na semana passada, o que nós temos hoje é apenas um vislumbre. Como se nós estivéssemos vendo num espelho. É uma realidade que já se faz presente, mas é uma realidade ainda incompleta. Mas você se lembra do que dissemos na semana passada? O completo vem. E quando o completo vier, ele vai aniquilar aquilo que é incompleto. São as palavras de Paulo em 1 Coríntios 13. Um pouco e não me verão. Jesus foi levado aos céus. Os discípulos em adoração observavam, olhos fitos nas alturas. Anjos então aparecem e perguntam, o que é que vocês estão fazendo aqui? Afinal de contas, versão revista e atualizada pelo César. O que é que vocês estão fazendo aqui parados, olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir para as alturas, ele vai voltar da mesma forma como vocês o viram subir. E aí as palavras de Jesus aqui aos seus discípulos, nesse texto que temos diante de nós, um pouco e me verão de novo, ganham uma nova dimensão. Nós não sabemos o quanto esse pouco durará. Nós não sabemos o quanto esse pouco durará. Pode ser que esse pouco, enquanto nós esperamos vê-lo novamente, dure um dia, dure uma semana ou dure um século. Nós não sabemos. Mas nós sabemos que a promessa é fiel. Isso eu sei. E eu sei que eu o verei de novo. E quando eu e você o virmos, a nossa alegria será completa. E ninguém a poderá tirar de nós. Não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais luto, porque Deus enxugará dos olhos toda. Talvez Ele não enxugue todas as lágrimas nesse dia, porque ainda restarão aquelas lágrimas abençoadoras da alegria. Mas as lágrimas de tristeza, essas terão ficado para trás. Então eu e você veremos se cumprir a promessa de Jesus de que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ninguém pode roubar a alegria que está entesourada para nós na Nova Jerusalém.
de maneira mais gloriosa, então, de terminar esta mensagem sobre a alegria, do que dizendo: Maranata, vem, Senhor Jesus.